Olá, bom dia ou boa tarde, né? Não sei a que horas vocês vão me assistir aí. É muito prazer, eu me chamo Aline Araújo, sou professora, cozinheira e estudo também. Vou falar um pouquinho para vocês que eu estudo depois. Mas estou aqui a convite do professor Edgar, que me pediu para falar um pouquinho para vocês sobre a cozinha mineira em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. É, é um prazer falar para vocês da Escola Estadual Augusto José Vieira. Eu também sou de Conselho Lafayette, estudei quase toda a minha vida em escola pública e universidade pública. Também lecionei por quase 10 anos na escola pública. Então é muito importante falar um pouquinho para vocês da nossa cultura e da nossa alimentação, que é tão importante. Então fiz esse vídeo rapidinho só para vocês verem a minha cara, porque eu vou falar. Eu fiz alguns slides, preparei melhor e vocês vão só escutar a minha voz. Então, muito prazer e vamos lá. Então, como eu disse para vocês, meu nome é Aline Araújo, né? Eu sou formada em Letras, em Língua e Literatura Portuguesa e depois eu fiz o curso de Gastronomia no IFMG em Ouro Preto. E nesse curso eu aprendi muito, né? Não só as técnicas e preparo, aprendi muito, estudei bastante história e sociologia da alimentação. E eu tive a ideia de trabalhar, né? De fazer um estudo que unisse as duas áreas de conhecimento que eu dominava, no caso das letras, da literatura e da gastronomia. E assim eu fui fazer um mestrado na letras, né, nos estudos da linguagem na Universidade Federal de Ouro Preto, no qual eu estudei o escritor brasileiro chamado Guimarães Rosa, estudei a obra-prima dele, que é um livro que se chama Grande Sertão Veredas, e nesse livro eu estudei todas as passagens sobre alimentação, né? E não só isso, né? Eu abordei como a alimentação é um elemento fundamental na obra do Guimarães Rosa, tanto para fazer a marcação de identidade dos personagens e da cultura local, quanto como mecanismo de poética, né, que ele utilizava para construir a poesia dentro do romance dele, né. Meu mestrado na Letras da Universidade Federal de Ouro Preto é disponível na internet para quem quiser ler, e esse ano vai virar um livro que deve ser lançado até o próximo mês. Atualmente, eu faço doutorado em patrimônios alimentares na Universidade de Coimbra, Portugal, e nesse doutorado eu estudo as frutas em Portugal. Não só as espécies de frutas, mas toda a história, né, que engloba as frutas, desde a história da agricultura das frutas em Portugal, quanto ao consumo, quanto à representação na arte e na cultura portuguesa, né? Atualmente eu não estou morando nem no Brasil nem em Portugal, eu moro na Itália, onde eu trabalho como ajudante de cozinha. Antes de falar da cozinha mineira, eu queria só que vocês pensassem, né? Propor uma reflexão, né? E também vou explicar um pouco para ajudar nessa reflexão. O que é cozinha para vocês, né? Qual a importância da cozinha para vocês, né? E para isso, só para clarear um pouco, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre a culinária, a nutrição, gastronomia e a cozinha, né? O que é a culinária? A culinária é só a arte de saber fazer bem, né? É o conjunto de técnicas e ingredientes que uma pessoa precisa saber para fazer bem uma preparação, né? Quem domina a culinária? Uma boa cozinheira cozinha bem, né? Mas necessariamente uma pessoa que é cozinheira ou culinarista, ela não conhece a história daquele alimento, não conhece todos os processos culturais que envolvem aquele alimento. Ela pode saber fazer bem o alimento, mas ela não conhece, né, a cozinha e a gastronomia como um todo, né? Já a nutrição é uma ciência que estuda, o próprio nome já diz, né, a nutrição, mas estuda a alimentação das nossas células, né?
quais os alimentos que eu preciso comer para nutrir as minhas células, né? Que para ter uma saúde equilibrada, né? Para não engordar. Mas a nutrição aborda só nesse sentido o alimento, né? No aspecto nutricional dele, o que são os macronutrientes e os micronutrientes. Já a gastronomia é uma ciência e ela vai englobar tudo isso, né? Vai englobar a culinária, né? Vai englobar as técnicas que a gente tem que saber, conhecer e dominar. Vai englobar a nutrição, né? Porque a gente tem que saber como funciona os macronutrientes, micronutrientes de um alimento para fazer uma alimentação equilibrada. Mas a gastronomia, ela aborda muito mais do que isso. Porque a gente tem que saber muito mais do que como fazer. A gente tem que conhecer a história desse alimento, né? A gente tem que conhecer a harmonização desse alimento, né? Esse alimento ele vai bem com o quê? Né? Dos sabores, misturar os sabores, as texturas. E além disso, a gente também tem que saber fazer harmonização com as bebidas, né? Então é uma ciência que engloba a culinária, a nutrição e também a cozinha. O que é a cozinha? A cozinha é muito mais ampla, né? A cozinha ela vai englobar tudo que eu já disse agora e é o conjunto de regras, de técnicas, de utensílios, a história do alimento, a representação desse alimento, toda a estratégia alimentar que o ser humano utiliza, né? Aqui, no caso, no slide eu coloquei para vocês que a cozinha é uma estratégia alimentar comum a toda a humanidade, né? E eu adiciono, né, que a cozinha, no caso a fome, né, e a alimentação, são grandes motores, né, da humanidade. Todas as grandes mudanças que ocorreram na humanidade foram por culpa da comida, ou da fome, ou da falta dela, né? No caso da Revolução Agrícola, né, que foi a criação da agricultura, o homem deixar de ser sedentário, tudo isso, dele ter uma criação em casa, tudo isso foram revoluções devido à alimentação e à falta do alimento, né? Como eu disse aqui também, a cozinha está fundada na capacidade das pessoas fabricarem seus alimentos e na transformação consciente dos recursos disponíveis, né? E ainda mais, para a antropologia, a cozinha, ela define o que você é, né? Qual grupo você está, qual classe social você está, estilo de vida que você tem, né? E ela pode te fazer pertencer a alguma coisa ou te excluir completamente, né? Para falar para você sobre comida, eu achei fundamental, né, trazer uns conceitos para vocês, porque a gente fala muito, cozinha paulista, cozinha carioca, cozinha de Minas Gerais, e eu queria que vocês percebessem como esses conceitos são muito complexos, são muito difíceis, né, de se sustentar, né? O Carlos Alberto Doria, que é um historiador da alimentação, ele escreveu um livro que chama Formação da Culinária Brasileira, né? E ele relabora esses modelos de cozinha que a gente está acostumado a falar, né? A gente fala cozinha mineira, ou cozinha do litoral, né? Ou cozinha paulista. Ele substitui por modelos, né? Ele divide a cozinha por ingredientes, né? E não por uma divisão de território igual o IBGE faz. Por quê? Não tem como a gente chegar no território, terminou o território de Minas Gerais e começa o território de São Paulo e falar, aqui é comida mineira, aqui se faz, e do outro lado da rua dizer, aqui se faz comida paulista, né? É muito complexo a gente dizer isso, né? Porque, como eu estava dizendo, né? Os complexos culinários, eles se dividem por alimentos, por costumes, por clima, pela biodiversidade e não por uma divisão territorial, né? E ele faz essa divisão, a primeira divisão que ele faz, ele divide em 6 complexos a culinária do Brasil, né? A culinária amazônica, a culinária da costa, que é do litoral, tem a do sertão setentrional, a cozinha do sertão meridional,
a culinária do Recôncavo Baiano, que é a culinária específica da Bahia, né, que tem a grande influência africana, e a culinária que interessa a gente para falar agora, no caso que é a culinária caipira, né, que é a culinária que compreende o estado de São Paulo e de Minas Gerais e também parte do Centro-Oeste, né? E a base dessa alimentação é sempre milho, porco, frango, verdura e legume da cultura do quintal, e as preparações são baseadas principalmente nas técnicas portuguesas. Então, para a gente começar a falar de cozinha mineira, a gente tem que falar de cozinha caipira, de culinária caipira, né? Porque a cozinha mineira vai vir só depois disso, né? E o que é essa cozinha caipira, né? É uma cozinha, né, que começou no estado de São Paulo, né? Não existia o estado de São Paulo como a gente diz hoje, era o território que hoje é o estado de São Paulo. E ela começou com as expedições oficiais e privadas do século XVII, que eram chamadas de entradas e bandeiras. Essas expedições, elas entraram dentro do sertão do Brasil, dentro do interior do Brasil, em busca de ouro e índios para serem de ouro e índios para serem escravizados, né? E elas começaram a partir dos rios Tietê e Paraíba do Sul, não, ou seja, no estado de São Paulo, né? Essa cozinha começa como? A partir da cozinha de viagem, a partir da comida que esses viajantes, que as pessoas em expedições levavam, qual comida essas pessoas levavam nas viagens, né? Os exploradores levavam consigo apenas feijão e farinha de mandioca, mas durante o percurso aproveitaram-se do conhecimento dos nativos para a coletagem de frutos e para caçar. Também investiam no cultivo de roças de milho, feijão, mandioca, banana, batata doce, cará e outras espécies pelo caminho. Então a base da comida era feijão e a farinha de mandioca, que já é indígena, né? E o feijão também é indígena. Então era só comida já autóctone, comida do Brasil, né? E a questão deles aproveitarem dos conhecimentos nativos é muito importante, porque o índio sabia o que se podia comer, né? O índio sabe reconhecer qual a diferença da mandioca brava, que é uma mandioca venenosa, e da mandioca boa, que a gente pode comer, né? Então o explorador via como o índio dominava isso e comia só o que o índio comia e aprendia a comer aquilo. Então, essa cozinha caipira, que começou com esses exploradores, com a alimentação desses exploradores pelo interior de Minas Gerais, ela vai ser um prolongamento dessa tradição bandeirista e vai ter influência indígena e portuguesa. Influência indígena e portuguesa por quê? Os alimentos são indígenas, né? No caso, a farinha de mandioca já a mandioca nativa do Brasil, o índio já dominava como fazer diversas moagens da farinha, e o feijão também é brasileiro, né? Só que o índio não comia o feijão. Por que o índio não comia o feijão? Porque o índio não dominava a técnica de cocção, né? Parece uma coisa muito simples pra gente, mas o índio, ele não dominava a técnica de pegar uma panela e colocar o feijão para cozinhar muito tempo, né? Essa é uma questão de tecnologia. Então, por que vai ser uma tradição bandeirista de influência indígena e portuguesa? Porque o alimento vai ser indígena, mas o método de cocção, o modo de preparo vai ser português, que é a tradição dos guisados, dos cozidos, que vão começar a interferir nessa cozinha caipira. E onde essa cozinha caipira começou? No Vale do Paraíba, né? que é chamado berço da tradicional culinária paulista. Por que começou nesse lugar? Porque nesse lugar, né, que se abastecia, pegava comida e abastecia todos os outros povoados e a colônia. Né? Então, o que eles produziam servia para alimentar toda a colônia. Inclusive, depois foram para os alimentos que iam para Minas Gerais. Né? Então, assim, todo alimento, a produção de alimentos saía desse lugar. Né? E o que aconteceu? Lógico que os portugueses não estavam acostumados, né, a comer os alimentos daqui do Brasil, porque eles nem conheciam. E o que aconteceu? Um paladar, eles conheceram o paladar e começaram a substituir essa alimentação, né? O que o Sérgio Buarque de Holanda chama de plasticidade social, que é o que? O português começa a adotar os indígenas para sobreviver, né? Tinha fome, vou comer isso aqui, né?
tudo é um gosto construído, né? Então, produto local incorporado à dieta do colonizador, né? E essa dieta vai ser, e essa população vai ser chamada de civilização do milho, né? Porque o milho também tinha uma importância muito grande nessa alimentação. Além do feijão, da farinha de mandioca e do milho, também tem a importância da cultura do quintal, como eu tinha dito no slide anterior, que é o quê? É o que está plantado, né? E quando eles começam a parar, eles começam a plantar as coisas, começam a comer os vegetais que têm à disposição, né? Que é muito parecido com o que a gente tem em Minas Gerais hoje no quintal, né? Não são todas as casas que têm quintal, mas a gente sempre pega uma couve na horta, uma verdura na horta, né? E a alimentação básica caipira, né, do caipira primitivo, vai ser representada pelas plantas indígenas, como eu disse, o feijão, mandioca e o milho. O modo de preparo foi influenciado pelo modo português de cozimento, exceto para a mandioca, cuja extração da farinha vinha de técnicas indígenas. O acompanhamento, chamado de mistura, era composto de carne de vaca, porco e couve. Como eu disse, já existia, né, essa viagem em busca de ouro dos índios, né, para escravizarem. Só que só em 1690 o ouro foi descoberto, né, em Minas Gerais. E isso causou uma grande corrida do ouro, né? Vocês imaginam, né? Todo mundo morrendo de fome, pessoas realmente há dias na mata, né? Que viviam em situações, como posso dizer, sobre-humanas, quando descobrem que tem ouros. Vai acontecer uma corrida do ouro e todos vão querer ir para Minas Gerais, né? E o que aconteceu? Todo mundo vai para um lugar que não existe uma agricultura, né? Vai faltar comida, né? Vai faltar comida. E nesses primeiros anos da mineração, realmente faltou comida. Tem alguns historiadores que dizem que tinha pessoa que tinha ouro na mão, mas não tinha comida, né? Então vocês imaginam o desespero, né? O que aconteceu? Isso foi em 1690. Em 1697, aqui eu coloquei no slide, segundo o Códice Matoso, até por volta de 1697, antes do rush da mineração, os problemas da alimentação ainda não eram drásticos. Após esse período surge a penúria alimentar, problema que logo chamou a atenção dos governos. O governador Arthur de Sá foi responsável por uma ordem de cultivo de alimentos nas minas, e por volta de 1702 já era comum ver a extração aurífera, aparecesse associada em uma mesma propriedade à agricultura. Existiu também o Regimento Castelo Branco, de 1707, que impunha a plantação de milho, feijão, mandioca, bananas e outras espécies durante o percurso da exploração. Então, o que acontece? Aqui já começa uma agricultura, né? As pessoas já começam a ter fome, então já começa, depois de quase uma década, já se cria uma agricultura nas Minas Gerais, né? Mesmo havendo essa agricultura, esses terrenos de plantação, era uma agricultura muito tímida, né? E não abastecia toda a população, né, que estava no rush do ouro, né? E o que vai acontecer? Vai surgir a figura do tropeiro, né? A gente conhece muito, a gente fala feijão tropeiro, né? Mas nem todo mundo sabe o que é o tropeiro, né? A falta de uma agricultura que abastecesse toda a região das Minas Gerais durante o ciclo de ouro, no século XVIII, fez surgir uma figura do tropeiro. Homens que transportavam mantimentos e que também, ao voltar, levavam ouro aos portos de Paraty e do Rio de Janeiro. Então, o tropeiro ele tinha uma grande função. Ele saía do Vale do Paraíba com mantimentos secos, né? E depois ele ainda voltava com o ouro, né? E a figura do tropeiro é diretamente ligada, né, com a dieta de Minas Gerais hoje, diretamente ligada ao padrão alimentar das nossas cidades de Minas Gerais. Porque a base da alimentação, né, que são os alimentos secos, quem transportava era o tropeiro, né, que a gente está falando da farinha de mandioca em grande quantidade, do milho e do feijão. A partir do século XIX,
a economia tropeira se tornou mais voltada para o mercado interno. Após o declínio da mineração, aconteceu uma substituição de produtos importados de outras capitanias por produtos similares internos. Essa produção interna era baseada na manufatura, agricultura e pecuária composta por arroz, feijão, carne de porco e galinha, milho, mandioca, hortaliças, frutas, legumes e azeite de mamona, aguardente, rapadura, fumo, algodão, carne fresca ou verde, carne seca, leite, toucinho e banha de porco. Então, gente, a figura do tropeiro é uma figura que existiu por mais de 200 anos, né? Até os começos do século XX, haviam depoimentos de tropeiros no interior de Minas Gerais que levavam principalmente esse tipo de alimento. E é aí que, com esse transporte, né, com o ciclo do ouro, que começa a surgir o nosso estado de Minas Gerais, né, que começam a surgir os pequenos povoados, né. Os povoados que foram criados eram principalmente onde esses exploradores e tropeiros se paravam, né, para descansar. E assim foram fundados os arraiais, né, em Minas Gerais, né. O desbravamento na região, que hoje compreende o estado de Minas Gerais, se iniciou no século XVI por meio do trabalho de bandeirantes portugueses, dentre outros europeus, e a partir da Baía de São Paulo, em busca de ouro, pedras preciosas e índios escravos, né? Então, começa a formação do nosso estado e começa a formação da nossa cozinha, né? Porque até então, o que era a comida que eu descrevi pra gente? É comum tanto o estado de São Paulo ou o estado de Minas Gerais. O que vai acontecer agora? A nossa cozinha vai ter algumas peculiaridades, né? E vai começar a se formar. A chamada cozinha tradicional típica mineira foi forjada a partir do século XVIII e XIX, em dois momentos distintos e complementares: o da escassez, no auge da mineração do ouro, e depois, na fartura com a ruralização da economia regional. A cozinha mineira é uma variação da cozinha caipira, que é uma cozinha do estado de São Paulo. E a cozinha mineira ser uma variação da cozinha caipira, da cozinha paulistana, faz dela menor? Não, muito pelo contrário, né? É uma variação, mas a nossa culinária é muito mais rica e a gente tem muito orgulho, né? Em todo o Brasil, né, a gente fala que é de Minas Gerais, as pessoas já falam comida mineira, né? As pessoas, quase ninguém fala comida paulista, comida do interior de São Paulo, não. Porque a gente, por mais que a cozinha de São Paulo e de Minas Gerais sejam muito parecidas, a gente tem orgulho da nossa comida e a gente fez diversas transformações, fazendo dela ser um ícone nacional realmente, né? Então, o que vai ser a cozinha mineira? Como eu disse, é uma variação dessa cozinha caipira, né? Só que vai ter suas peculiaridades, que a gente vai falar um pouquinho agora. E é uma cozinha dentro do estado de Minas Gerais, que identifica a localidade dentro de um processo histórico-cultural, né? Processo histórico a gente já falou um pouquinho, né? Ela tem técnicas e utensílios específicos. Quais são as técnicas específicas de utensílios, gente? Os utensílios o quê? O fogão a lenha, a panela de pedra, a panela de barro, né? A gente tem diversas técnicas de cozimento e de cocção diversas, de cozer e de fritar, né? Ao mesmo tempo. Então, a culinária caipira ela tem técnicas e utensílios específicos, né? Ingredientes específicos, como eu disse que tem aquela base, mas vão mudar um pouco, né? Porque em Minas Gerais a gente vai encontrar outro tipo de alimento, outro tipo de planta, né? Uma cozinha que tem uma grande relação com a história e a cultura, né? Atua como marcador étnico da população mineira, né? E é fruto, né? No caso, ela é um expoente da memória coletiva no estado de Minas Gerais. Como eu estava falando de utensílios e técnicas, mas nem todas as técnicas são portuguesas, né? Nem todos os utensílios, né? Porque eles chegaram com a panela que a gente não sabia fazer nada, né? Falando dos nativos americanos. Sim, existia uma cozinha, mas os índios faziam tudo muito mais assado, né? Direto no fogo. Mas existiam utensílios, né? Que são indígenas, que é no caso o pilão, as vasilhas de barro, cuias e cabaças, né? Os portugueses chegaram com outros utensílios de cozinha, né? E com a técnica de fazer o fogão a lenha, né? Que ainda é comum no interior de Minas Gerais, né? As técnicas de cozimento
que os portugueses trouxeram, que os indígenas não conheciam, são os cozidos, né? Por isso que o índio não comia o feijão, porque ele não sabia cozinhar, não dominava, né, a arte de fazer um cozido. A fritura, por quê? Porque o português ele traz o porco e com o porco vem a banha do porco, traz os óleos, né, diversos óleos de mamona, o óleo de oliva. O índio não conhecia o óleo, né, então ele não fazia fritura, né, até mesmo porque não existia na dieta indígena, né. E também o português traz a arte de fazer conservas, né, tanto de legumes quanto de doces, né, e doçaria no geral. O índio, né, além das coisas que eu já disse, dominava a técnica indígena de moagem de farinha de mandioca e de milho, né? No caso, aqui eu escrevi filho, gente, desculpa, está errado. A farinha de mandioca, ela tem, acho que quase 10, se eu não me engano, quase 10 tipos de moagem, né? Tem moagem fina, tem moagem grossa, tem a moagem, no caso que a gente faz a tapioca, tem a moagem, tem como tirar o amido para fazer o polvilho para o pão de queijo. Então, o índio, ele já dominava isso e as diversas moagens do milho também, né? E conhecia ingredientes locais, né? E a cultura do quintal, né? Que quintal a gente chama hoje, mas para eles era tudo que nascia espontaneamente. No caso, diversas plantas, né? Diversas frutas e legumes. Do indígena, o caipira herdou utensílios, plantas comestíveis e o hábito da caça e da pesca. Uma outra coisa que eu queria levantar, não sei se vocês perceberam, até agora eu só falei do português indígena. Por quê? Aqui ainda vai começar, né, o período escravocrata. Mas, ainda no período escravocrata, existiu uma influência da dieta africana na alimentação mineira? A gente pode falar, isso é um prato com influência africana? Infelizmente, não, né? Só para a gente pensar, uma pessoa que foi tirada da África, né, de um país da África, tirada do seu continente, do seu país, e foi levada escravizada. Ela tem tempo de levar algum alimento, de levar algum utensílio, de levar alguma planta, né? Não tem, né? A culinária, a gastronomia, ela exige liberdade. A escravidão não deu isso para essas pessoas, né? O que aconteceu? Os negros escravizados, eles tiveram muita dificuldade de se adaptar na alimentação, né? Mas depois eles foram se adaptando, né? E as únicas influências, né, o que a gente tem da dieta africana, na alimentação mineira, o jiló e o quiabo. Que o quiabo e o jiló são plantas africanas, né? Se eu não me engano, o jiló é da África Ocidental e o quiabo é da Etiópia, né? São diversas teorias, dizem que foram sementes que foram levadas, né? E que eles plantaram para adaptar na dieta deles, né? Mas fora isso, a gente não tem influência nenhuma da dieta africana na alimentação em Minas Gerais. Agora, então, vou falar um pouquinho dos nossos ingredientes, das nossas preparações, né? Na nossa tríade, o milho, o feijão e a farinha mandioca, eu vou começar pelo milho, né? Que ele é multiusos, né, gente? A gente pode consumir o milho de todas as formas possíveis, né? A gente consome ele cozido, em pamonha, em pipoca, né? Mas a gente também consome as farinhas e os derivados dele, né? No caso de aqui, os pratos que são mineiros, né? Que a gente tem de base na nossa alimentação, o principal é o angu, né? Que o angu é um acompanhamento, é um carboidrato, é um alimento rico em carboidrato que a gente come com tudo, né? Um mingau de couve, que a gente também chama de bambá de couve, que é um caldo, né, feito com fubá de milho, né, e com a couve. A couve é uma planta portuguesa, os portugueses que trouxeram a couve e que se adaptou muito bem, porque a couve, onde a gente planta, dá, né? E ela é rica em ferro, rica em vitaminas e ajudava muito na alimentação, né? Que era uma alimentação que não tinha muitos ingredientes. A couve se plantava e ela dava fácil, nascia fácil e era rica em vitaminas e nutrientes, né? E também com milho na província de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a gente faz a canjiquinha, né? Que já era feita a canjiquinha, que é feita com milho triturado grosseiramente.
e sempre cozido com alguma carne, né? Uma carne pode ser costelinho, linguiça. Antigamente a gente não tinha essa fartura de carne que a gente tem hoje, era muito menos, mas sempre com cheiro verde também. Então o milho sempre foi uma fonte de carboidrato muito grande, né? Muito grande, muito importante, é ainda muito presente na nossa alimentação. Eu já tinha falado um pouquinho sobre o feijão, né? Mas vou falar uma outra vez da importância, por que o feijão e a farinha de mandioca eles sempre estavam presentes na comida de viagem, né? O feijão e a farinha de mandioca sempre estavam presentes porque são comidas secas, né? Que tem, não são perecíveis, né? Elas podem estar muito tempo, né? Sem estar na geladeira. Imagina, as pessoas em viagem, muito tempo com calor, né? Precisavam de alimento que fosse imperecível, né? Que suportasse as grandes viagens, né? Então, relativamente à mandioca, ao milho e feijão, a gente tem que observar que eram fontes energéticas essenciais para esses viajantes, né? Porque a viagem era muito difícil, pegava sol, pegava chuva, né? Não tinha como manter os alimentos frescos, né? E a todos esses alimentos eles colocavam farinhas. Por quê? Porque a farinha ajudava o alimento a ficar mais seco, né? E tinha, como eu disse aqui no texto, um alto fator de imperecibilidade e já era caracterizadas pelos índios como principal alimento levado em expedições e batalhas, né? Então isso não foi uma criação misturar farinha com tudo não é uma criação portuguesa, por mais que a farinha seja indígena, não. Os índios já levavam farinha, né? A farinha, para os indígenas, tinha um nome muito importante, que era matã, que era a farinha de guerra, que se levava para batalhar, né? E a alta durabilidade da farinha faz ela ser um artigo de primeira necessidade, né? E depois dessas expedições, a farinha ainda vai fazer parte das expedições pelo Atlântico, né? Por quê? Né? Aqui eu coloquei que além de saborosa, né, ingrediente versátil de fácil combinação com os outros alimentos, porque a farinha a gente tempera e come com tudo, né? Contribuía para afastar a fome, porque é uma fonte de carboidrato, né, gente? Sempre a se temer no oceano e no caso de naufrágio de longos períodos de calmaria. De outro lado, o modo como a farinha de mandioca é incorporada aos hábitos alimentares dos portugueses da colônia, que mediante técnicas de preparo na metrópole, vem na mandioca um substituto, mais do que isso, um êmulo da farinha de trigo no cozimento de bolos e coisas e tais. Então, não existia farinha de trigo, eles começam a substituir a farinha de mandioca em tudo. Aqui eu elenquei algumas preparações com feijão e farinha de mandioca, né? Acho que todo mundo aqui conhece, né? No caso do tutu mineiro, que é o feijão engrossado com a farinha de mandioca, né? Tem gente que faz com a de milho, mas é principalmente engrossado com a farinha de mandioca, né? E esse prato do tutu mineiro tem a versão da cozinha caipira também, né? Que é o virada paulista, né? Que é muito parecido. A diferença do tutu mineiro é que a gente não deixa muito pedaço de feijão, né? A gente não deixa muito grão de feijão. E em São Paulo, a cozinha caipira deixa o feijão um pouco mais inteirinho, né? A gente também tem o feijão tropeiro, né? Que é o segundo aqui, que é o composto de feijão misturado com a farinha de mandioca, né? Torresmo, linguiça, ovos, alho, cebola e outros temperos, né? E esse feijão tropeiro, né, a gente conhece com esse nome, mas é uma comida muito comum também no interior de São Paulo e no Centro-Oeste, que é uma comida desses viajantes, né? E também tem a presença eu não coloquei aqui, mas da couve, que é extremamente importante, né? Então, o feijão tropeiro é uma comida de viajante, né? Porque é uma comida, tem tudo, tem carboidrato, tem gordura, né? Tem proteína, né? Que tem a carne, né? Então é um alimento completo. E ele aguenta estar fora da geladeira, aguenta viagem, porque é uma comida seca, né? E a última coisa aqui que eu coloquei é farofa mineira. No caso, no Brasil, todo o Brasil come farofa, né? A gente come farofa com tudo, né? Mas a diferença da farofa mineira, né? Que a gente pode fazer tanto com farinha de mandioca ou de milho torrada, né?
Mas a diferença da farinha é que a gente coloca muito mais coisa que nos outros estados, né? A gente coloca tudo que tem na geladeira, a gente vai colocar, né? Aqui no caso eu enumerei carne seca, bacon, linguiça, cheiro verde, cebola, mas a gente coloca realmente tudo. Só uma coisa que eu coloquei. Farofa é uma palavra que vem de falofa, que é do Kimbundu, que é uma língua africana. Então, no caso, a farofa é um prato brasileiro, né? Tem variações de estado para estado, mas a palavra farofa é africana. Então, eu falei das bases, né? Das bases de carboidrato, que são os principais da nossa dieta mineira. Agora a gente vai falar um pouquinho da carne, né? Que são as proteínas animais, né? E como a gente come tanto frango, né? Em Minas Gerais a gente come muito frango e muita carne de porco, né? Isso não é uma escolha porque a gente gosta de frango, gosta de carne de porco. A gente aprendeu a gostar, né? A gente cresceu comendo isso, então a gente ama, né? Mas a questão de nossa dieta ter muita carne de porco e galinha é que eram as principais fontes de proteína animal desde o começo da colonização, né? Por quê? Porque são animais que se criavam sozinhos, né? Aqui eu até coloquei que são animais que se criam sozinhos e se alimentavam de qualquer coisa que lhe dava. Né? Então você imagina, a pessoa tem fome, como ela vai criar um animal? Como é que ela vai criar um boi? Como é que ela vai ter criação, né? Ela precisa de ter animal que come qualquer coisa. No caso, era a galinha e o porco, né? E que você não precisa ter uma estrutura, né? Para ter porco e ter galinha, uma grande estrutura, né? Como eu disse que, ainda que escassos, porcos e galinhas eram as principais fontes de proteína animal, já que os animais não se criavam sozinhos e se alimentavam de qualquer coisa que lhe dava. Aqui eu coloquei um depoimento de Saint-Hilaire do século XIX, que é um viajante que passou por Minas Gerais e falando da nossa comida. E ele diz: galinha e porco são as carnes que se servem mais comumente em casa dos fazendeiros da província de Minas Gerais. O feijão preto é indispensável na mesa do rico, e esse legume consiste quase na única iguaria do pobre. Então fala que feijão preto todo mundo come, o rico e o pobre. Se a esse prato grosseiro ainda se acrescenta alguma coisa, é arroz ou couve. Só lembrar que isso já é no século XIX, então já tem arroz, porque antes o arroz não tinha chegado da Ásia ainda. Se acrescenta o arroz ou couve ou outras ervas ficadas. E a planta geralmente preferida é a nossa serralha. Como não se conhece o fabrico da manteiga, é substituída pela gordura que escorre do toucinho que se frita. O pão é um objeto de luxo. Usa-se em seu lugar a farinha de milho. Um dos pratos favoritos do mineiro é a galinha cozida com os frutos do quiabo. Mas os quiabos não se comem com prazer, senão acompanhados de angu. Então, essa descrição é muito importante para a gente ver também que a pecuária não começou ainda, não existia manteiga, né? E como ele descreve a comida do dia a dia em Minas Gerais no século XIX, né? Aqui, o primeiro frango que eu coloquei, né, a galinhada, né? Já existiu o arroz, né, que veio da Ásia, que é a galinhada, que é o cozido, é um cozido do frango com arroz, cebola, diversos cheiro verde. Aqui em cima tem o frango com oropronobis, né? O oropronobis, eu não sei se todo mundo conhece, mas era conhecida como a carne do pobre, porque é uma planta rica em proteína vegetal, muito rica em ferro, né? E muita gente no interior come só angu coropronobis, né? E tem uma refeição, do ponto de vista nutricional, muito rica, né? E a gente, em Minas Gerais, é o único estado realmente que come oropronobis. Agora já levaram oropronobis para São Paulo, tem gente que come, que conhece, mas é específico, né, do nosso estado. E se come frango oropronobis também, né? Aqui do lado tem o frango, a gente chama de galinha ao molho pardo, que na verdade esse é um prato português, né? Em Portugal chamam de galinha cabidela, mas esse é um prato português que a gente tomou pra gente, né? E a gente gosta muito. E aqui
prato que eu julgo que é o mais importante mineiro, o prato mineiro que possui frango, para mim que é o mais importante, que é o frango com quiabo, né? Que é, que é justamente um dos pratos que tem, posso falar, um pouco de influência africana, né? Porque o quiabo é africano e foi adaptada à dieta, né? Foi trazida da dieta dos negros escravizados, né? Como eu tinha falado do frango, agora o outro, né? Nosso amor pelo porco, pela carne de porco, né? Como eu tinha dito, também não é por acaso, não é uma questão de gosto, né? As nossas escolhas, elas são construídas historicamente, né? E aqui eu coloquei uma descrição. O consumo da carne mais comum era da carne de porco. Sua criação se assemelhava a uma erva daninha. A erva daninha é igual praga, tá, gente? Pois o porco se criava praticamente sozinho, sem ônus econômico, pois se alimentava de restos, né? Porco é um animal que você pode largar para lá, ele come tudo, come resto, né? Não precisa limpar muito, não precisa se preocupar muito onde ele mora, não precisa de muita água, né? Então, esse é um dos motivos da gente comer tanta carne de porco, né? Hoje, o controle da carne, da qualidade da carne é muito grande, mas antes não existia isso, né, gente? O porco também era completamente aproveitado e evocava uma memória lusitana. O óleo escorrido do toucinho também lembrava a manteiga do reino, que em Minas Gerais não tinha manteiga ainda, né? Sua gordura passa assim a ingrediente dispensável na culinária, dando o sabor ao feijão e refogando a serralha. Gente, hoje em dia quase ninguém usa mais gordura de porco, né? Eu uso, porque eu compro a gordura de porco para cozinhar. Mas antigamente todo mundo utilizava era gordura de porco para fazer tudo, para fazer um arroz, para fazer um feijão. Até hoje na roça, se a gente for em casa, assim, que mantém essa cultura da cozinha mineira mesmo, vai ser feito com a gordura do porco, né? E aqui eu mostro algumas adaptações, né? No caso, a costelinha com ora pronobis, que é um prato realmente nosso, né? O leitão pururuca, que é um leitão assado, né? Que se faz depois se joga um pouco de óleo sobre ele, que faz a pele ficar dura, né? Que a gente chama de pururucá, né? E o nosso querido torresmo, né? Isso o consumo de porco, lógico que é da influência portuguesa, mas são pratos que esses pratos são realmente da cozinha mineira. Além dos pratos, né, gente, principais que eu falei, né, que a gente come, a gente ainda tem os petiscos, né? O que são os petiscos, né? Vocês são novos ainda, né? Então vocês devem comer isso entre uma refeição ou outra, beliscar, ou fazer um lanche da tarde ou um lanche da noite, né? Mas a gente conhece muito como tirar-gosto e comida de boteco, que é aquela comida que belisca, né? Enquanto se toma uma cerveja, se bebe uma cachaça, né? E isso realmente é da tradição de Minas Gerais, né? Isso a gente não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, né? No entanto, que Belo Horizonte é capital de boteco, né? E tem um concurso comida de boteco, porque é um movimento, assim, é muito grande de pessoas que se interessam por essa comida, né? A gente ainda fala que Belo Horizonte tem pessoas que zoam que Belo Horizonte tem um boteco para cada habitante, né? E aqui eu selecionei alguns, né? Com certeza eu vou esquecer alguns, mas vou selecionar os que eu julgo muito importantes, né? Que é a linguiça caseira, né? De porco com cheiro verde, que é uma linguiça diferente de toda linguiça que a gente pode comer nos outros lugares do Brasil, porque ela é muito mais temperada, com muito mais cheiro verde, mais pimenta, né? Menos gordura, né? Também a gente tem o pastel de angu, que é muito comum na zona de Itabirito, de Ouro Preto, né? Na estrada de Ouro Preto para Itabirito tem um pastel de angu maravilhoso. Itabirito também tem diversos lugares, que é um pastel feito com a massa de angu, gente. E que se coloca tanto queijo quanto carne, né, dentro e até umbigo de banana, né, que é o coração da bananeira, né, que é um pedaço da bananeira que é feito igual se faz com azeite, parece muito uma azeitona, né, e se faz o recheio, né. A gente tem o torresmo, que eu já falei para vocês, né, e um outro prato muito importante, né,
outro petisco muito importante que é o fígado com jiló acebolado, né? No caso, jiló, como eu disse para vocês, também veio da África, né? Então é um ingrediente, uma influência de um ingrediente africano na nossa dieta. Aqui eu só coloquei esse slide para falar um pouquinho sobre a importância do quintal em Minas Gerais, né? Eu sei que hoje muitas casas não têm quintal, mas quem tem uma avó, um parente mais distante, sempre a casa era com quintal, porque a pessoa tinha aquela coisa de pegar a verdura fresca da horta, né? E no supermercado é uma coisa muito recente, né? Cunha Matos, né? Percorreu o território da província de Minas Gerais em 1823, observando que várias das habitações eram fora dos vales, pois todos desejavam ter hortas e monjolos perto de casa. Registra ainda o viajante que via couves, quiabos e pomares extremamente ricos, e era bananeira sempre presente. O pomar fornecia grande variedade de frutas, consumidas in natura ou na forma de doces e compostos. Das hortas provinham os legumes e hortaliças. A proteína animal era completada, normalmente pelos porcos e aves do quintal. Então, gente, era como essa dieta era comum dentro de casa. Não tô nem falando de uma fazenda, não. Tô falando das pessoas que tinham realmente um quintal e uma galinha dentro de casa para ter um ovo ou uma verdura, né? Aqui eu coloquei, né, que é o título de um livro muito importante que é Feijão, Angu e Couve. E eu coloquei o arroz, né, porque é a base da nossa alimentação também. É uma comida que não é só histórica, né, gente? É uma comida rica nutricionalmente, né? Ela tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, né? Então, assim, propicia uma alimentação muito equilibrada. A gente fala, isso é comida de pobre. Não todo mundo, é claro, mas a gente fala, isso é comida muito pobre. Não, gente, é uma comida muito rica. Feijão e arroz formam uma proteína vegetal completa. A couve tem vitaminas, tem ferro, né? Então, assim, é uma comida muito equilibrada. Isso eu já tô falando sem a carne, né? Com a carne fica mais equilibrada ainda, porque tem a proteína animal. Fora da horta, né, gente? Tem as PANC, que são o quê? Plantas alimentícias não convencionais. Quando eu fiz a faculdade de gastronomia, quando a gente termina uma faculdade, a gente tem que fazer um trabalho, né? Eu estudei essas plantas em Minas Gerais. O que são essas plantas? São plantas que nascem espontaneamente, gente. Ninguém vai lá e planta ortiga ou serralha, oroponobis. Não, não. Essas plantas elas nascem sozinhas, espontaneamente. Tem gente que chama de praga, né? E na verdade muitas são pragas. Mas isso não quer dizer que porque são más para outras plantas que a gente não pode comer, né? Então eu trabalhei essas plantas não convencionais, né? Aqui no caso eu só selecionei para a gente ver algumas que são consumidas em Ouro Preto, né? No caso a ortiga, que é consumida refogada, né? Se come muito com angu, até pastel de angu com ortiga se faz, né? A azedinha, né? Que se faz muito com a salada, né? E o ora pronobis que eu mostrei para vocês que a gente faz refogado, tanto com frango quanto com a costelinha. Então, além daqueles alimentos que a gente estudou, das bases indígenas e os outros que os portugueses trouxeram, tem essas plantas espontâneas que também fazem parte da alimentação mineira. Não de todos, é claro, mas no interior, mais interior, as pessoas ainda comem, né? Que conhecem as plantas e mantêm essa tradição. Aqui, já tô acabando, tá, gente? Não desesperem. Vou falar um pouquinho dos nossos quitutes, né? Dos nossos quitutes e dos nossos doces, né? Mas que eu selecionei uma parte só para ele, porque o queijo Minas tem uma grande importância em Minas Gerais, né? Ele é um único alimento, né? Que é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? O que é tombado? É quando o país, né? Reconhece que aquilo ali é muito importante, né?
e que o modo de fazer aquilo ali, de consumo daquilo ali, é muito importante. Então as pessoas vão lá e tombam, né? Um processo de valorização, né? Então ele é o único alimento, né? Em Minas Gerais, né? Acho que é um dos poucos do país, né? Que são tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, né? E o queijo Minas é patrimônio imaterial de Minas Gerais, né? Se vocês quiserem, tem até o link que eu deixei para pesquisar um molde artesanal de fazer queijo Minas, que é um livro do IFAM, né? Que eles tombaram o queijo Minas e disseram: o queijo Minas vai ser o queijo feito em Minas Gerais. Nenhum estado pode vender um queijo, por exemplo, chegar no Rio de Janeiro, eles não podem fazer um queijo chamar queijo Minas, nem menos pode chamar de queijo tipo Minas, né? O que é o queijo Minas? É o queijo produzido em Minas Gerais, né? Independente do local, se for, tem que ser produzido dentro de Minas Gerais, não tem uma cidade específica. Ou processo de cura. Por outro lado, em alguns estados do Brasil, o nome se tornou sinônimo do queijo frescal. O uso do nome queijo de Minas para certos tipos de queijo se deu pelo fato histórico que Minas Gerais sempre foi o mais tradicional produtor de laticínios do país, né? Isso depois da, da corrida do ouro, né? Que começou a ruralização do país, né? E as grandes propriedades de terra e a pecuária, né? Começou, né? Então, Minas é conhecida como o maior produtor de laticínios do Brasil, né? E quais são as características do queijo Minas? A massa é crua. O que é isso? O leite não é cozido, né? A massa não é cozida, né? A consistência dele é mole, é muito úmido, né? É um queijo que tem gordura, mas nem tanto. Deve ser consumido fresco. É diferente, por exemplo, de um queijo parmesão. O queijo parmesão, ele deve ser curado no mínimo 12 meses, né? Aqui a gente compra queijo parmesão de 3 anos de cura, né? O queijo Minas, ele é curado mais pouco, né? E tem grande variação de sabor. E com o queijo Minas, né? A gente faz o nosso rei, o nosso queridinho pão de queijo, né, gente? Pão de queijo, o que ele é? É um pão feito do amido da mandioca doce ou azedo, né, que a gente chama. O amido da mandioca a gente chama de polvilho, né? Queijo, Minas, ovos, sal e óleo, né? Na roça, antigamente se fazia com banha de porco, né? Mas muito diferente do que todo mundo pensa, o queijo Minas não é só de Minas. O pão de queijo não é só de Minas, né? No caso, o nosso pão de queijo é diferente de todos os outros, né? Mas o pão de queijo é uma. Tem diversas variações, né? Como é que eu posso dizer isso? Os jesuítas, nas missões, né? Pelo Paraguai, e pela Argentina e Uruguai, eles criaram, né, uma receita que não tinham farinha de trigo, né, para fazer pão, criaram uma receita com amido da mandioca, que era um ingrediente que existia já, né, que o índio já dominava a técnica, com queijo, né, sal, ovos, mas com outro tipo de queijo, e chamaram, né, esse pãozinho de chipa, né? Então, pão de queijo um pão de queijo mineiro é só a gente que faz em Minas, com o nosso queijo Minas, ok? Essa é a diferença. Mas o pão de queijo é comum a alguns países da América do Sul. É uma variação da chipa, receita criada pelos jesuítas em suas missões. Teria entrado no Brasil por volta da década de 1860. No estado do Mato Grosso do Sul, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai é chamado de chipa. A grande diferença da chipa para o pão de queijo é o que a gente usa o queijo Minas, em Minas Gerais, né? E a chipa não é em bolinha, é em forma de U nos outros lugares. Mais ainda, gente, tem variações de pão de queijo na Colômbia, na Bolívia, em todos os países da América, não todos, em quase todos os países da América do Sul, né? Mas eu falo que eu conheço porque meu irmão mora no Mato Grosso do Sul e eu já comi a chipa. É boa, parece pão de queijo, mas não o nosso pão de queijo, porque realmente o queijo Minas faz a grande diferença, né? Então, eu falo que não tem uma pessoa no universo que come pão de queijo e não gosta, né? Então, assim,
O nosso pão de queijo faz muita diferença mesmo na nossa alimentação. A gente pode comer ele de manhã, de tarde, à noite, a gente não tem hora para comer pão de queijo. Além do pão de queijo, né, que a gente come o dia inteiro, se deixar, em Minas Gerais, né, a gente tem a presença das quitandas. O que que são as quitandas, né? São coisas que a gente come no lanche, no café da manhã, são preparados doces, na maioria das vezes, alguns são salgados, né? Mas como essas quitandas surgiram, né? Surgiram das práticas alimentares adaptadas do colonizador europeu, né? O europeu já comia torta, já comia pão, já comia biscoito, né? Chega aqui não tem farinha de trigo, começam a criar, né, coisas com as farinhas de milho e de mandioca, né, e os polvilhos, né, de mandioca, né. Então, em lugar do trigo para o pão, que já o trigo para o pão era objeto de luxo, tem-se a farinha de milho em lugar da manteiga, gordura e do toucinho frito. Então, essas quitandas são adaptações, né, para o paladar português no interior de Minas Gerais. Aqui eu só selecionei algumas, né? Biscoitos de polvilhos que a gente faz frito ou assados, né? E as broas, que a gente faz broas grandes, tortas doces, né? E broinhas de fubá também. Além dos doces, além das quitandas, né? A gente tem os nossos doces, né? Que são realmente marca de Minas Gerais, né? O doce que a gente mais fala é doce de leite, né? O doce de leite mineiro, tem o doce de leite argentino, uruguaio, mas são doces de leite diferentes, né? Da própria textura, da cor, da quantidade de açúcar, né? O nosso doce de leite, tem muito menos... a gente deixa cozinhar menos, né? Eu falo que a gente tem muita fome, a gente não deixa ele cozinhar tanto, por isso que ele não fica tão escuro, né? A gente também tem o canudo com doce de leite, a gente come queijo com doce de leite, né? E a gente também tem outros doces, né? Que a gente faz a partir dessa tradição portuguesa, que são os doces de compotas, né? Que a gente faz de frutas, né? De goiaba, de laranja, de pêssego, de todo tipo de fruta. E também faz com legumes, que é no caso o doce de abóbora com coco, né? E sempre se acompanha esse tipo de doce com queijo, né? Além disso, doces e barra cristalizados, né? Uma outra, um outro patrimônio de Minas Gerais alimentar é a nossa goiabada, né? São Bartolomeu, que é uma cidade, um distrito de Ouro Preto, a goiabada foi tombada, né, como patrimônio do distrito, né? A goiabada cascão deles, né? Porque realmente é um alimento único, né? No litoral do Brasil também existiam fábricas de goiabada, né? Mas São Bartolomeu, há mais de séculos, produz goiabada em Minas Gerais. Gente, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, que eu possa ter contribuído é, com a formação de vocês, com a vida de vocês, né? É, eu, na verdade, essa comunicação que eu quis fazer para vocês perceberem que a comida é muito mais do que um ato biológico, né? A necessidade de a gente comer, a fome, né? A comida, ela tem história, né? A comida, ela tem cultura, ela fala da nossa história, né? A comida, é, é, ela descreve a história de Minas Gerais, né? E a gente consome essa comida, é parte da nossa história, né? E muitas vezes a gente não valoriza o que a gente tem dentro de casa, ou essas comidas que parecem banais, né? Mas eu tentei falar para vocês terem uma noção de quanto elas são ricas nutricionalmente e ricas culturalmente, né? É, e quando a gente está comendo alimento, a gente não está comendo só o alimento, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente está comendo história, a gente está comendo cultura, a gente tem que saber de onde vem aquele alimento, quem está produzindo aquele alimento, né? Como que ele chegou até mim, né? Então, essa é a minha fala para vocês pensarem nisso, né? Pensarem na importância da cozinha mineira, na grandiosidade da cozinha mineira, né? E para valorizarem realmente a alimentação que vocês têm em Minas Gerais, né? Um abração, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamarem no Instagram, podem me seguir apenas também. Mas muito obrigada.
pela atenção de vocês. Beijinho e tchau.